Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Link nos comentários. Vamos à história? Conta um Conto apresenta de Murilo Rubião, O Pirotécnico Zacarias. Narração Marcelo Fávaro. E se levantará pela tarde sobre ti uma luz, como a do meio-dia. E quando te julgares consumido, nascerás como a estrela d'alva. Jó, capítulo 11, versículo 17. Raras são as vezes que, nas conversas de amigos meus ou de pessoas das minhas relações, não surja esta pergunta: Teria morrido o pirotécnico Zacarias? A esse respeito, as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo. O morto tinha apenas alguma semelhança comigo. Outros, mais supersticiosos, acreditam que a minha morte pertence ao rol dos fatos consumados, e o indivíduo a quem chamam Zacarias não passa de uma alma penada, envolvida por um pobre invólucro humano. Ainda há os que afirmam de maneira categórica o meu falecimento, e não aceitam o cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido com o finado. Uma coisa ninguém discute: se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo porque meus companheiros fogem de mim tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra. Bem, em verdade morri, o que vem de encontro à versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que fazia antes, e devo dizer, com mais agrado do que anteriormente. A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. E quando tudo começava a ficar branco, veio um automóvel e me matou. Simplício Santana de Alvarenga. Presente. Senti rodar minha cabeça, o corpo balançar como se me faltasse apoio do solo. Em seguida fui arrastado por uma força poderosa, irresistível. Tentei agarrar-me às árvores, cujas ramagens retorcidas, puxadas para cima, escapavam aos meus dedos. Alcancei mais adiante, com as mãos, uma roda de fogo, que se pôs a girar com grande velocidade por entre elas, sem queimá-las, todavia. Meus senhores, na luta vence o mais forte, e o momento é de decisões supremas. Os que desejarem sobreviver ao tempo, tirem os seus chapéus. Ao meu lado dançavam fogos de artifício, logo devorados pelo arco-íris. Simplício Santana de Alvarenga. Não está? Tire a mão da boca, Zacarias. Quantos são os continentes? E a Oceania? Dos mares da China não mais virão as quinquilharias. A professora magra esquelética, os olhos vidrados, empunhava na mão direita uma dúzia de foguetes.
As varetas eram compridas, tão longas que obrigavam Dona Josefina a ter os pés distanciados, uns 2 metros do assoalho, e a cabeça, coberta por fios de barbante, quase encostada no teto. Simplício Santana de Alvarenga! Meninos, amai a verdade! A noite estava escura, melhor, negra. Os filamentos brancos não tardariam a cobrir o céu. Caminhava pela estrada do acabamundo. Algumas curvas, silêncio, mais sombras que silêncio. O automóvel não buzinou de longe, nem quando já se encontrava perto de mim. Enxerguei os seus faróis, simplesmente porque não seria naquela noite que o branco desceria até a terra. As moças que vinham no carro deram gritos histéricos e não se demoraram a desmaiar. Os rapazes falaram baixo, curaram-se instantaneamente da bebedeira e se puseram a discutir qual o melhor destino a ser dado ao cadáver. A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso, com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado, quase sem cor. Sem cor jamais quis viver. Viver, cansar bem os músculos, andando pelas ruas cheias de gente, ausentes de homens. Havia silêncio, mais sombras que silêncio, porque os rapazes não mais discutiam baixinho. Falavam com naturalidade, dosando a gíria. Também o ambiente repousava na mesma calma e o cadáver, o meu ensanguentado cadáver, não protestava contra o fim que os moços lhe desejavam dar. A ideia inicial, logo rejeitada, consistia em me transportar para a cidade, onde me deixariam no necrotério. Após breve discussão, todos os argumentos analisados com frieza, prevaleceu a opinião de que meu corpo poderia sujar o carro. E ainda havia o inconveniente das moças não se conformarem em viajar ao lado de um defunto. Nesse ponto eles estavam redondamente enganados, como explicarei mais tarde. Um dos moços, um rapazola forte e imberbe, o único que se impressionara com o acidente e permanecera calado e aflito no decorrer dos acontecimentos, propôs que se deixassem as garotas na estrada e me levassem para o cemitério. Os companheiros não deram importância à proposta. Limitaram-se a condenar o mau gosto de Jorginho, assim lhe chamavam, e sua insensatez em interessar-se mais pelo destino de um cadáver do que pelas lindas pequenas que os acompanhavam. O rapazola notou a bobagem que acabara de proferir e, sem encarar de frente os componentes da roda, pôs-se a assoviar, visivelmente encabulado. Não pude evitar a minha imediata simpatia por ele, em virtude da razoável sugestão, debilmente formulada aos que decidiam a minha sorte. Afinal, as longas caminhadas cansam indistintamente defuntos e vivos. Esse argumento não me ocorreu no momento, ok? Discutiram em seguida outras soluções e, por fim, consideraram que me lançara ao precipício. Um fundo precipício que margeava a estrada. Limiar o chão manchado de sangue. Lavar cuidadosamente o carro quando chegassem à casa. Seria o alvitre mais adequado ao caso e o que melhor conviria a possíveis complicações com a polícia, sempre ávida de achar um mistério onde nada existe de misterioso. Mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado num buraco, no meio de pedras e ervas, tornava-se para mim uma ideia insuportável. E ainda, o meu corpo poderia, ao rolar pelo barranco abaixo, ficar escondido entre a vegetação, terra e pedregulhos. Se tal acontecesse,
jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. Não, eles não podiam roubar-me, nem que fosse um pequeno necrológio no principal matutino da cidade. Precisava agir, rápido e decidido. Oh, alto lá! Também quero ser ouvido. Jorginho empalideceu, soltou um grito surdo, tombando desmaiado, enquanto seus amigos, algo admirados por verem um cadáver falar, se dispunham a ouvir-me. Sempre tive confiança na minha faculdade de convencer os adversários em meio às discussões. Não sei se pela força da lógica ou por algum dom natural. A verdade é que, em vida, eu vencia qualquer disputa dependente de argumentação segura e retorquível. A morte não extinguira essa faculdade. E a ela os meus matadores fizeram justiça. Após curto debate, no qual expus com clareza os meus argumentos, os rapazes ficaram indecisos, sem encontrar uma saída que atendesse a contento às minhas razões e ao programa da noite, a exigir prosseguimento. Para tornar mais confusa a situação, sentiam a impossibilidade de dar rumo a um defunto que não perdera nenhum dos predicados geralmente atribuídos aos vivos. Se a um deles não ocorresse uma sugestão, imediatamente aprovada, teríamos permanecido no impasse. Propunha incluir-me no grupo e, juntos, terminarmos a farra, interrompida com o meu atropelamento. Entretanto, outro obstáculo nos conteve. As moças eram somente 3, isso é, em número igual ao de rapazes. Faltava para mim, e eu não aceitava fazer parte da turma do desacompanhado. O mesmo rapaz que aconselhara a minha inclusão ao grupo encontrou a fórmula conciliatória, sugerindo que abandonassem o colega desmaiado na estrada. Bom, para melhorar o meu aspecto, concluiu, bastaria trocar as minhas roupas pelas de Jorginho, o que me prontifiquei a fazer rapidamente. Depois de certa relutância em abandonar o companheiro, concordaram todos, homens e mulheres, estas já restabelecidas do primitivo desmaio, que ele fora fraco e não soubera enfrentar com dignidade a situação. Portanto, era pouco razoável que se perdesse tempo fazendo considerações sentimentais em torno de sua pessoa. Do que aconteceu em seguida, não guardo recordações muito nítidas. A bebida, que antes da minha morte pouco me afetava, teve sobre o meu corpo defunto uma ação surpreendente. Pelos meus olhos entravam estrelas, luzes cujas cores ignorava, triângulos absurdos, cones e esferas de marfim, rosas negras, cravos em forma de lírios, lírios transformados em mãos, e a ruiva, que me fora destinada, enlaçando-me o pescoço com o corpo transmudado em longo braço metálico. Ao clarear o dia, saí da semiletargia em que me encontrava. Alguém me perguntava onde eu desejava ficar. Recordo-me que insisti em descer no cemitério, ao que me responderam ser impossível, pois àquela hora ele se encontrava fechado. Repeti diversas vezes a palavra cemitério. Quem sabe nem chegasse a repeti-la, mas somente movesse os lábios, procurando ligar as palavras às sensações longínquas do meu delírio policrômico. Por muito tempo se prolongou em mim o desequilíbrio entre o mundo exterior e os meus olhos, que não se acomodavam ao colírio das paisagens estendidas na minha frente. Havia ainda um medo que sentia, desde aquela madrugada, quando constatei que a morte penetrara no meu corpo. Não fosse o ceticismo dos homens, recusando-se a aceitar-me vivo ou morto, eu poderia abrigar a ambição de construir uma nova existência. Tinha ainda que lutar contra o desatino que, às vezes, se tornava senhor dos meus atos e obrigava-me a buscar, ansioso, nos jornais, qualquer notícia que elucidasse o mistério que cercava o meu falecimento.
Fiz várias tentativas para estabelecer contato com os meus companheiros na noite fatal, e o resultado foi desencorajador. E eles eram a esperança que me restava para provar quão real fora a minha morte. No passar dos meses, tornou-se menos intenso o meu sofrimento e menor a minha frustração ante a dificuldade de convencer os amigos de que o Zacarias que anda pelas ruas da cidade é o mesmo artista pirotécnico de outros tempos, com a diferença de que aquele era vivo e este um defunto. Só um pensamento me oprime: que acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos respiram uma vida agonizante. E a minha angústia cresce ao sentir, na sua plenitude, que a minha capacidade de amar, discernir as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam assustados. Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol brilhando como nunca brilhou. Nessa hora, os homens compreenderão que, mesmo à margem da vida, ainda vivo, porque a minha existência se transmudou em cores e o branco já se aproxima da terra para exclusiva ternura dos meus olhos. E fim do conto. Este é Murilo Rubião, um escritor mineiro, um dos grandes escritores brasileiros do século XX, ele que é um exponente maior do realismo mágico no Brasil, nascido em 1916, em Carmo de Minas, Minas Gerais. Cresceu nesse ambiente da literatura sempre presente. O seu avô, Francisco Alves de Barros Rubião, escreveu um livro de memórias, reflexões. O seu pai era filólogo, poeta, membro da Academia Mineira de Letras, e foi nesses tempos de estudante, visitando a biblioteca do pai, que o Murilo tomou contato com vários clássicos mundiais, leu muito a Bíblia também, e depois de terminar o secundário, né, que seria o ensino médio hoje, né, estava em Belo Horizonte estudando ali, terminou o secundário, entrou na Faculdade de Direito da Universidade das Minas Gerais. E aí começou a se envolver com essas atividades relacionadas ali com literatura, né? Ele entrou ali mais ou menos na fundação da revista Tentativa, devia ser uma revista ali da própria universidade, né? E começou a mexer com essas coisas aí, meio pesadas, de jornalismo, né? Só quem é apaixonado por isso sabe do que eu estou falando, né? Trabalhou na Folha de Minas e na revista Belo Horizonte. E aí ele tinha essa atuação, às vezes burocrática, no serviço público. Já vocês perceberam que muitos dos escritores não conseguem viver da escrita, e a gente precisa tanto dessa escrita deles. Só que para escrever eles precisam, às vezes, estar num serviço por fora, né? E assim como o Carlos Drummond de Andrade, aconteceu também com o próprio Guimarães Rosa, com o Vinícius de Moraes, o serviço público meio que dá essa oportunidade para o cara viver, comprar o pão e escrever também, né? Então, boa parte da sua carreira ele teve esses cargos importantes, como diretor de um jornal público, alguma coisa assim, e sempre por fora escrevendo e publicando suas obras. E o realismo mágico, gente, é justamente isso. Ocorrem fatos extraordinários que fogem do nosso entendimento e das leis da física que a gente conhece, como, por exemplo, o sujeito ser atropelado e morto na beira da estrada e seguir junto com os seus algozes numa viagem, uma bebedeira e até arrumar uma namorada depois de morto, né? Uma coisa. Só que, ao contrário simplesmente da literatura fantástica, como no caso do Kafka, por exemplo, né? Que o Gregor Samsa acorda vertido em uma barata, em um inseto. E é claro que todo mundo percebe que isso não é natural, que não tem como você acordar transformado numa barata. No realismo mágico, apesar de estar bem próximo da realidade, quando ocorrem esse tipo de
de situação, eles veem mais como uma coisa que poderia acontecer, já que a vida tem coisas muito mais horríveis e fora da realidade que ocorrem, principalmente isso no século XX, por volta dos anos 50, 60, onde grandes ditaduras explodiram na América do Sul. Tanto aconteceu no Chile, com Pinochet, teve até em Portugal, teve também na Europa, né? E coisas horríveis acontecem quando a democracia é posta de lado. Então, que tem um cara acordar depois de morto e seguir a viagem bebendo e arrumando namorada diante de coisas muito mais horríveis e que a gente acha que é normal, que ocorrem no dia a dia hoje da sociedade? Então, é mais ou menos essa a linha de pensamento dos escritores latino-americanos que entraram nessa vertente do realismo mágico, que eu acho tão maravilhoso. É uma escola realmente, né? Então, o pirotécnico Zacarias tem uma parte aqui que eu gostei muito. Ele fala assim, ó, ele explica isso que eu tentei falar não de uma forma tão efetiva quanto ele aqui. Seria essa parte: que acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos respiram uma vida agonizante? E a minha angústia cresce ao sentir na sua plenitude que a minha capacidade de amar, discernir as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam assustados. Então ele levanta essa questão e para mim é o cerne do conto, é o ponto principal dele. Então tem uma crítica por trás aí, não é só loucura, que conto muito louco, Marcelão, isso aí é doideira do Murilo Rubião. Não, sempre tem algo por trás. Um conto, ele nunca vai contar apenas uma história. Todo conto vai contar duas histórias. E aí ele fala, amanhã o dia pode nascer claro, né? E quem sabe nessa hora os homens compreenderão que mesmo à margem da vida, mesmo eu estando morto, ainda vivo. Porque a minha existência se transformou, se transmudou em cores e o branco já se aproxima da terra para a exclusiva ternura dos meus olhos. Essa parte aqui seria interessante, ó, quem gosta de literatura, cara, se você gosta mesmo, entra numa faculdade boa de literatura. Hoje em dia tá tão difícil, viu? Os próprios professores não forçam mais os alunos a ler os clássicos, né? Professor, mas você não tem que ficar forçando, não. Concordo também, não tem que forçar a ler nada, né? Mas se você quer ser um médico, um engenheiro, um advogado numa grande universidade, você tem que entender da vida, tem que entender da existência. E a literatura, ela dá essa oportunidade de você entender o que é o ser humano, o que é a vida. Quando você lê o Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando você lê o Capitães da Areia, do Jorge Amado, são obras que sempre estiveram nas leituras obrigatórias das grandes universidades. E elas não é à toa. Uma universidade, ela não coloca você para ler Iracema ou Maria Firmina, né, com o Gupeva, por exemplo, se ela não tiver convicta de que para você ser um médico você tem que entender do ser humano. E o ser humano muitas vezes está na literatura. Ele está na maldade do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está no Gupeva, ele está no Capitães da Areia, ele está numa Clarice Lispector, ele está num livro de poesias do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Se você não entendeu o que é a pedra no meio do caminho, como é que você quer ser um advogado, um doutor, né? Você está entendendo? Para você entender uma lei, quando você for lá, curso de direito, né? Antes de você entender uma lei denotativa, preto no branco ali e tal, né? A tinta no papel, você vai ter que entender o ser humano na sua incrível existência, e a literatura humildemente vai te oferecer esse material. Entendeu? Bom, isso é uma opinião. Você pode contestá-la comentando aqui comigo. Aliás, eu adoro conversar com vocês. Se vocês não comentam, eu sinto que não valeu a minha hora que eu passei aqui fazendo vozes e pensamentos para vocês. Até a próxima e tchau.